Hello again! Nesse vídeo a gente vai falar sobre question tags, tá bom? Em português, question tags é quando a gente fala assim, você foi no mercado, não foi? Então a gente faz a pergunta primeiro com uma afirmação, você foi no mercado, e depois com uma negação, não foi? E também posso fazer o contrário. Você não foi no mercado, foi? Então eu fiz uma frase com a negativa, você não foi no mercado, e confirmei com a afirmativa. Foi? Então em português, question tag é isso, é quando você faz uma pergunta com uma frase na afirmativa e aí você reforça na negativa ou o contrário. Você faz uma pergunta na negativa e reforça com a afirmativa. Como que é em inglês? Então vamos aprender? Então a gente tem várias formas de fazer, porque a gente pode usar muitos verbos. Então vamos começar com o verbo to be. O verbo to be são aqueles verbos am, is, are, que na negativa é am not, isn't, aren't, tá? Mas o verbo to be também tem ele no passado. No passado ele é was ou were, tá? Que na negativa vai ficar wasn't e weren't. Então vamos ver alguns exemplos. A primeira, she is working, isn't she? Então, ela está trabalhando, não está? Tá bom? She is, ela está. Na negativa, a gente tem que colocar isn't e a gente tem que colocar fora da ordem, né? Primeiro o verbo, depois o pronome. E aqui a gente fez a pergunta com a afirmativa e depois a negativa. Pode ser o contrário, né? A gente pode começar com a negativa e confirmar com a afirmativa. She is not working. Is she? Então, ela não está trabalhando, está? Aqui, olha, com are. We are late. Aren't we? Então, nós estamos atrasados. Não estamos? E com o passado. He was angry. Wasn't she? Wasn't he? Ele estava nervoso. Não estava? Agora, vamos fazer perguntas de question tag com verbos que não são o verbo to be. Então, em inglês, para a gente fazer uma pergunta, a gente precisa do auxiliar do e does. A gente vai usar do quando a pergunta for com I, you, we e they. E a gente vai usar o auxiliar does com he, she, it, tá bom? Então, a frase é: você ama esse lugar. Em português, a gente usa o verbo ama, né, para confirmar essa pergunta. Não ama? Em inglês não é assim. A gente usa o auxiliar, que no caso aqui a pergunta é com you, então a gente vai usar o auxiliar do, que na negativa é don't. Então, you love this place. Você ama esse lugar. Não ama? Então vai ficar don't you? E se fosse o contrário, né? Você não ama esse lugar. Ama? Então vai ficar you don't love this place. Do you? Você não ama esse lugar, ama? Agora aqui, olha, com she, a gente vai usar o auxiliar does, que na negativa é doesn't. Então, she likes pizza. Ela gosta de pizza. Em português, a gente usa o verbo gosta. Não gosta? Em inglês, a gente usa o auxiliar. Doesn't she? E o contrário. She doesn't like pizza. Ela não gosta de pizza. Gosta? Does she? Tá bom? Então, é com o auxiliar. E se o verbo estiver no passado? Você não gostou daquela pizza. Gostou? Tá no passado. No passado, a gente vai usar o auxiliar did, tá bom? Então, aqui, olha, a gente vai fazer a frase com o verbo no passado. They went
to the bank. Ele foi ao banco. Não, eles. Eles foram ao banco. Não foram? Então, a gente vai usar o auxiliar. Didn't they? E o contrário. They didn't go to the bank. Eles não foram ao banco. Did they? Foram? E ainda temos perguntas com o futuro, né? Para fazer frases com o futuro, a gente usa o auxiliar will na afirmativa e won't na negativa. Então, como vai ficar? Aqui a gente tem um exemplo, olha. We won't arrive on time. Nós chegaremos a tempo. Will we? Nós não chegaremos a tempo. Chegaremos? Então, won't na negativa, tá? E para finalizar as formas que a gente tem para fazer a question tag, a gente ainda tem o present perfect, né? Que foi uma das últimas matérias que nós aprendemos, que a gente usa o verbo have ou has. Então, a question tag vai ser feita com o verbo have ou has. Então, she has been here before. Ela esteve aqui antes. Hasn't she? Esteve? Não esteve? Your parents have lived in Bogotá. Seus pais moram em Bogotá. Haven't they? Não moram?